Vamos abrindo as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. E os versículos onde vamos concentrar a nossa atenção serão os versículos 10 a 14. Jeremias 29, 10 a 14. Então diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilónia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Até aqui, palavra do Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não sou propriamente uma daquelas pessoas que goste. Não é uma questão de gostar, é uma questão de ter a prática de fazer retrospectivas. De, sei lá, pensar no... Quando faço aniversário, já agora em abril, se alguém quiser saber, pensar o que aconteceu no ano que passou. Ou quando termina o ano, e o ano terminou há pouco tempo, estamos a 15, 16 de janeiro, daqui a nada é Natal, e nós ainda estamos um pouquinho a tempo de olhar para 2021 e pensar o que se passou. Ainda estamos. Eu acho que ainda estamos. Apesar de não sei se vocês, como eu comecei por dizer, se vocês têm o mesmo hábito que eu ou não, de fazer ou não retrospectivas, mas eu gostava de vos desafiarmos a fazer uma retrospectiva. E como é complicado, porque todos nós somos pessoas diferentes e temos famílias diferentes e vidas diferentes, eu gostava de vos desafiar a fazermos uma retrospectiva daquilo que foi a vida da Igreja Cristã Evangélica em Pardelhó em 2021. É claro que esta não vai ser o cerne da nossa meditação esta manhã, mas é interessante pensarmos nisto para percebermos o que foi a vida da nossa congregação no ano que passou. Deixem-me ir aqui às minhas cábulas. Muitos de nós, em 2021, ficámos doentes por causa da pandemia. Muitos dos nossos familiares também ficaram. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós ficámos impedidos, inclusive suspendemos o culto aqui durante algum tempo, em 2021, porque tínhamos muita gente, talvez mais de metade da igreja, teve Covid. Muitas alterações aconteceram nos nossos trabalhos. Vários de nós, no grupo do WhatsApp, partilhámos as dificuldades que tínhamos. O cansaço, a saturação, a ansiedade que tínhamos. Muitas das nossas famílias ficaram com dificuldades, famílias e amigos ficaram com muitas dificuldades de assistência, de comunhão. Essa, se calhar, foi aquela coisa que é comum a todos nós. Deixámos de poder fazer os nossos convívios, os nossos almoços de domingo, os jantares durante a semana, quando nós filhos gostamos de ir à casa dos pais, aproveitar-nos deles. Não é? Houve barreiras, por exemplo, estou-me a lembrar, já que vocês estão aqui mesmo à frente, do Joel e da Susana, as barreiras que eles tiveram, justificadas pela pandemia ou não, isso nós já sabemos que as coisas são assim, as dificuldades, nós aqui na igreja orámos muito para que o Joel conseguisse vir e que o Joel casasse com a Susana e que a Susana com o Joel. E essa foi a sensação que nós tivemos. Isto tem que se resolver, não é? Todos nós andávamos ansiosos com isso. Já para não falar, o Tito e a Ruth foram para cima com as crianças, mas temos o caso da Marina e do Isaac também, que casaram em plena pandemia e houve dificuldades. Eles nem sequer sabiam se conseguiam casar.
Ainda assim, em tempos de situações conturbadas, é natural que todos nós desejemos que tudo volte ao normal. Aquilo que nós consideramos ser o normal. Daí, no mundo, muitos dizerem com falsa esperança, vai ficar tudo bem. Ainda assim, alguém no outro dia, olhando para umas fotografias que tinha no telemóvel, diz-me assim, afinal 2021 não foi assim tão mau. Reparem, nós não tivemos apenas estas coisas más, estes transtornos que falámos. O Joel e a Susana acabaram por casar. A nossa congregação recebeu novos membros. Temos o Prince, temos o Joel. Ainda há bem pouco tempo, na Assembleia Geral, admitimos novos membros, lembram-se? Em 2021 nós tivemos não só a suspensão ou impedimento dos nossos cultos, mas tivemos a oportunidade de restabelecer os nossos cultos. Lembram-se do primeiro culto de domingo em que estivemos cá? Eu, neste momento estou a tremer aqui de me recordar disso. Foi uma alegria enorme. Todos nós, apesar de estarmos de máscaras, metade das pessoas, 2 turnos, tudo isso. Aquela sensação em quando no nosso presbitério eles decidiram fazermos uma reunião em que pudemos estar todos juntos lá no Ecoparque. Lembram-se disso? Quão bom não foi? Nós pudemos, durante este ano que passou, celebrar 50 anos de ministério do Palhal. Eu não podia deixar de referir isto por ser um ministério que é tão querido nosso. Nós tivemos a cura e o restabelecimento dos doentes da nossa igreja. Principalmente no que respeita à pandemia. Quanto a vocês, eu não sei. Mas este tipo de reflexão faz-me falta para conseguir perceber o quanto Deus cuida de nós. O quanto Deus cuida de nós. Seria muito mais fácil tu aceitares aquilo que vem à tua vida se tu refletires naquilo que te acontece no teu ponto de vista mau ou menos bom e aquilo que Deus te deu de bom. Era muito mais fácil se tu fizesses este tipo de comparação e buscasses ao Senhor. Era muito mais fácil para ti aceitares aquilo que vem à tua vida. Porque há sempre, e nós temos falado nisso muitas vezes nos últimos tempos, um propósito maior do Senhor que muitas das vezes nos está oculto. E uma coisa é certa. Aos seus, àqueles que são seus, bem-aventurados aqueles cujo Senhor é o Senhor, a esses o Senhor não abandona. Nele podem ser... Eles depositam a sua confiança. Pode ser depositada a sua confiança, a sua esperança. Neste texto que nós lemos aqui, eu gostava de ver convosco 3 pontos. Uma promessa infalível e consoladora que há da parte de Deus. A providência de Deus em segundo lugar e em terceiro lugar uma satisfação plena. E neste caso nós vamos extrapolar deste texto satisfação plena em Jesus. Quando Deus envia Israel para o cativeiro, Ele fala por causa da sua idolatria. O ponto de pecaminosidade do povo era de tal ordem que Deus tinha obrigatoriamente que os castigar. Era necessário que esta disciplina divina viesse sobre o povo escolhido, a menina dos seus olhos. Havia uma necessidade de purificação, de santificação do povo. E por isso, Deus os castiga. E durante o período de uma vida, mais ou menos 70 anos, eles estão no cativeiro. Apesar de estarem cativos, Deus não abandona o seu povo. Na verdade, Deus, nos versículos anteriores ao versículo 10, nós vemos que Deus dá-lhes instruções para que eles vivam em sociedade ali. Edifiquem casas. As vossas mulheres, os vossos jovens casem entre si, não de se misturarem com o povo babilónico, mas casem entre si, plantem jardins, o fruto da vossa terra, comam dele. Ou seja, Deus não está a dizer para eles serem os coitadinhos lá. Não. Vivam em sociedade. No entanto, vocês estão no cativeiro, vocês estão
no castigo. Eles não deixaram de ser cativos e por causa de não deixarem de ser cativos, não deixarem de estar em terra estranha, eles sentiam falta da sua casa, da sua terra, do seu país, da sua nação, do seu normal. Israel, se nós fôssemos ao Salmo 137, nós víamos que eles não conseguiam adorar ao Senhor, louvar ao Senhor como eles o faziam em Israel, com alegria no seu coração. Porque eles não estavam na terra deles. Estavam em terra estranha. Mas quando aprova ao Senhor, o Senhor traz-lhes uma mensagem de consolação. Diz-nos o versículo 10, que passados esses 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Uma promessa. Vocês têm de cumprir este tempo, mas no final desse tempo, eu voltarei para vos levar. Há uma promessa. Uma boa palavra, diz o texto. A promessa do Senhor seria que quando voltasse para o seu povo, não seria para lhes trazer algum tipo de consolação, não seria para, de alguma forma, lhes trazer ainda mais profetas para lhes trazerem mais mensagens. Esta é uma carta que Jeremias escreve ao povo para já dar essa consolação. Mas o Senhor, quando viesse, era para os libertar de vez. Eu vou tirar-vos da Babilónia para vos levar e voltar a estabelecer-vos em Jerusalém. É lá, na vossa casa. A nação, o povo. O Senhor não ia restaurar apenas a nação, mas até mesmo a própria cidade. E nós vemos, quando lemos Esdras e Neemias, que a cidade foi reconstruída. Os muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído. As casas foram reconstruídas. Toda a nação foi levantada. O futuro que o Senhor promete ao seu povo é um futuro de libertação. Há castigo por causa do pecado, mas há também uma promessa de libertação. Há muitos que caminham neste mundo que não conhecem esta liberdade. Ser livre nos dias que correm é poder fazer, ser, ter aquilo que eu quiser, desde que tu não impeças e não me causes qualquer tipo de transtorno, sem que tu me condiciones. Isso é ser livre. Perguntem a qualquer pessoa lá fora. O que é para ti teres liberdade? E muito provavelmente eles não vão fugir muito desta definição. A sua esperança, a esperança destas pessoas é colocada na ciência, é colocada no doutor, é colocada no governante, é colocada no seu amigo, no seu trabalho. A esperança destas pessoas é colocada muitas vezes no dinheiro que têm. Mas quando qualquer um destes falha, tudo desaba. Porque foi o médico que mentiu. Porque os nossos governantes são isto e aquilo. Porque o meu amigo, ele era meu amigo. Mas agora, ainda ontem, alguém nos jovens partilhava que a minha professora de História era a minha preferida. Era aquela pessoa. Mas chegou àquele momento e, de um momento para o outro, Deus não falha. Deus não falha na expectativa que te coloca. Quando Deus promete, e sabemos que Ele e só Ele é fiel, Ele cumpre. Ele cumpre sempre. Com o Senhor, tu não ficas sem chão. Venha o que vier, a boa palavra dele para ti é que tu nunca serás provado acima daquilo que podes e consegues suportar. Por isso tu podes confiar que com Deus és mais do que vencedor para a glória do seu nome. Se neste mundo as coisas melhoram ou vão de mal a pior, e nós sabemos que qualquer um destes dois cenários é por decisão, por deliberação divina, isso para ti é algo que deve ser secundário. Pois a tua esperança não pode estar aí. Não pode estar nas coisas que te rodeiam, porque senão tu vais ficar desiludido. Estarás a construir uma casa em cima da areia e quando vem a tempestade, ela não se vai aguentar. Como um filho de Deus, a tua esperança tem que estar na rocha.
na rocha que é Jesus. Não em algo passageiro, não em algo efêmero, não em algo que é falível. A promessa de Deus para os seus é irmos para casa. E se o Senhor promete, nós descansamos no seu poder, como cantamos há pouquinho, porque Ele vai cumprir. Na verdade, Ele já começou a cumprir. Em Jesus. Por causa do sangue de Jesus, nós iremos habitar na casa do Pai, sentar-nos à mesa, comer com Ele à mesa, alegrar-nos com Ele e por Ele para todo o sempre. Marquem nas vossas Bíblias a passagem onde estamos e vamos a João. João capítulo 14. Estes versículos são muito conhecidos, mas eu gostava que nós os abríssemos e lêssemos. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1 diz: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não só vem a este mundo, derrama o seu sangue para que tu possas ter acesso à casa do Pai, como Ele próprio reforça a promessa dizendo que vai preparar um lugar para ti. Porque se não fosse assim, Ele dizia-nos. É o que o texto nos diz. Jesus vem, entrega-se, sendo nele cumprida toda a lei, para que eu e tu pudéssemos sentar à mesa e desfrutar da refeição com o Pai, com Deus, para todo sempre. Está-nos prometido. Então, como é que nós podemos manter bem presente esta promessa do Senhor? Não é fácil. Como é que podemos descansar naquilo que nós não vemos? Nós nunca experimentamos. Nós não sabemos ao certo, na nossa mente, compreender o que é que são estas moradas celestiais, alegrar-nos em Deus plenamente para todo o sempre. Nós não conseguimos entender, somos limitados para conseguir entender isto. Então, como manter presente e confiarmos nesta promessa enquanto estamos no cativeiro que é o mundo? Leva-nos ao segundo ponto, a providência de Deus. Então, para responder a esta pergunta, em primeiro lugar, nós temos que perceber que a fonte desta promessa, a origem desta promessa, é Deus. É o próprio Deus. É dele a iniciativa e pelo seu querer e prazer, para a sua glória, que há uma promessa de libertação do povo. Vamos lá voltar a Jeremias 29:10. Diz o texto: passados os 70 anos, eu vos visitarei, eu cumprirei sobre vós a palavra e eu vou tornar-vos a trazer a este lugar. É por ele que as coisas acontecem. Os seus pensamentos, continua o texto, no versículo 11, são pensamentos de paz, não de mal. O Senhor não tem a intenção de os castigar mais, antes, pensamentos de paz, de libertação, para os trazer de novo. Deus não só toma a iniciativa, como o faz no seu tempo, segundo o seu propósito, sendo Ele o único com poder para o cumprir. Quando Israel é levado para o cativeiro, ele é levado por deliberação divina. Foi decisão do Senhor. Logo, a sua libertação é a decisão do Senhor. O Senhor podia ter castigado Israel logo à saída do Egito, quando eles começaram a murmurar. Quando escolheu para si o povo e os liberta do Egito, quando eles começam a murmurar, o Senhor podia ter castigado o povo logo ali. Mas ainda assim ele foi longânimo e paciente. E vejam quanto tempo foi desde aí até ao cativeiro.
E quantas não foram as vezes que o Senhor castigou o povo? Claro que sim, severamente. A promessa de restauração do povo foi dentro do tempo de Deus e conforme a deliberação de Deus. Já que falamos em tempo, há um episódio que nós conhecemos bem e o tempo de Deus é algo que também nos faz alguma espécie. É assim que se diz, não é? Porque nós não conseguimos compreender o tempo de Deus. Porque ainda há bem pouco tempo eu falava com alguém que me dizia que nós hoje vivemos um tempo de imediatismo. Eu quero as coisas para já. Eu vivo no imediato. Lembram-se de Abraão e Sara? O Senhor promete, não precisam de abrir, por uma questão de poupança de tempo, mas em Gênesis 17:17, diz assim o versículo: Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Logo aqui uma desconfiança. Lembram-se do episódio, não é? Deus promete a Abraão que ele iria ter um filho e Isaac seria o filho da promessa. Há uma desconfiança logo aqui. Ou seja, não é no tempo de Deus. Devia ter sido há mais tempo atrás. Não é agora com 90 anos que a minha mulher vai dar um filho. Já devia ter sido. Era no meu tempo, não era no teu. Mas depois Gênesis 17:21 diz: A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaac, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a um ano. O tempo de Deus estava lá estabelecido. É nos 90 anos e será daqui a um ano. Depois de eu estar a falar contigo, daqui a um ano a criança vai nascer. Continuando o texto, 18:10 diz: Quando os anjos visitam a Abraão e Isaac, certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E a Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Foi quando ela se riu. 18:14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Visitou, 21:1-7. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado. Reparem como a palavra de Deus é super intencional. Está cá escrito. Daqui a um ano, no tempo determinado. Ao filho de que Deus lhe falara, ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo o que Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Não é no tempo deles. Não foi no tempo deles. Era quando tinha que ser. Já que falamos em filhos, há bem pouco tempo, nós estudámos aqui Zacarias e Isabel. Zacarias foi castigado igualmente, ficou mudo até ao nascimento do filho. Porquê? Não foi no tempo deles. Não é no meu tempo, não é no teu tempo que o Senhor concede aquilo que quer o teu coração. Porque tu não sabes o que é que o teu coração, ou da forma como o teu coração te engana. Tu não sabes o que é melhor para ti. No propósito de Deus, no tempo de Deus e no poder de Deus. Só Deus pode prometer e cumprir, pois só Ele tem o poder, só Ele é fiel, verdadeiro e eterno. E Ele não muda. Só Ele é todo-poderoso e soberano, tão fiel às suas promessas como às suas ameaças. Então, se só Deus pode prometer, e se Ele promete, onde tem que estar colocada a tua esperança? Se Ele é a fonte da promessa, onde tem que estar colocada a tua esperança? A liberdade da escravidão do pecado acontece somente em Jesus, por decisão divina, por poder divino, no tempo do Senhor. O plano da salvação das nossas almas é a promessa mais sublime e maravilhosa de Deus para aqueles que são chamados por seu decreto. Deus, que toma a iniciativa de oferecer o seu Filho Jesus, cumprirá a sua boa palavra
ao espírito mais humilde que procura e encontra descanso na cruz de Jesus. Vou ler outra vez. Deus, que toma a iniciativa de oferecer o seu Filho Jesus, cumprirá a sua boa palavra ao espírito mais humilde que procura e encontra descanso na cruz de Jesus. Saberes e compreenderes que por causa do teu pecado tu estavas afastado ou estás afastado, dependendo da tua situação perante Deus, da casa do Pai Celeste, isso faz-te buscar ao Senhor, invocar o seu nome e clamar por salvação. Faz direcionar a tua esperança para aquele que detém em si mesmo o poder para te trazer paz e não o castigo merecido. Porquê? Porque a fé em Jesus mostra-te o fim esperado. O texto diz-nos isso. Para vos dar o fim que espereis. O fim esperado. A tua esperança está na glória. A tua esperança está naquilo que Jesus já conseguiu para ti. Há bem pouco tempo, numas meditações do Advento, John Piper dizia que se Jesus já conseguiu vencer a morte, que é a coisa mais difícil, no nosso entendimento, há solução para tudo, menos para a morte. Já ouviram isso, não é? Se Jesus já venceu a morte, ou seja, se tu já tens vida em Jesus, porquê temer a doença? Porquê temer a falta de trabalho? Porquê temer qualquer outras coisas? Interessante isto, não é? Venha o que vier, tu confias no Senhor. Para manter bem presente a promessa do Senhor e descansar nela, em primeiro lugar, nós temos que perceber que a fonte desta promessa é Deus. Em segundo lugar, o teu prazer é no autor da vida. O teu prazer tem que estar no autor da vida. É nele que tu esperas, é nele que tu te deleitas, é nele que tu descansas, é nele que tu confias. Ainda para mais quando ele te promete em abundância. Quantas não são as passagens? Deixem-me recordar-vos aqui algumas. O Senhor te promete vida em abundância. O Senhor te promete que, bebendo da fonte que Ele é de água viva, tu nunca mais terás sede. Se fores como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o que é que acontece? Florescerás. Florescerás. O texto que Samuel leu no início falava acerca de crescimento, acerca de vida em abundância. Porque é o Senhor que a dá. Deixem-me fazer um outro exercício com vocês. Pensa no melhor sítio que tu alguma vez estiveste. Um sítio, um local físico onde tu estiveste uma vez, por exemplo, e que tu te sentias muito bem lá. Estão a pensar? Eu vou-vos dar uns segundos, não muitos, que eu preciso de tempo. Mas pensem no melhor sítio onde vocês alguma vez estiveram. Um sítio onde vocês desfrutam de paz, um sítio onde vocês estão tranquilos. Quero acreditar que esta seja a forma mais confortável para nós sermos felizes e alegres. Não é? Pensem nisso. Pensa que alguém hoje chegava ao pé de ti e te dizia: eu consigo que tu passes lá o resto da tua vida. Como não dá para ver os vossos sorrisos, dá para ver os vossos olhos. Alguns dos vossos olhos eram assim, de se estarem a rir. Pensem nisso. Ok? Pensem nesse melhor sítio. E vocês vão poder passar todo o resto da vossa vida nesse sítio. Eu não sei o que é que vocês estão a idealizar, mas algo em que pudesse pôr a minha mão assim lá na água, estar a correr, ouvir o shhh, não sei, qualquer coisa assim. Dá para imaginar isso? O mais bonito, o mais tranquilo. Onde te parece que nada nem ninguém pode perturbar o teu descanso, o teu estado de espírito tranquilo, agradável, alegre. É bom, não é? Consegui trazer essa sensação de bom, de agradável às vossas mentes? A paz que tu encontras em Jesus é ainda melhor. Essa é a promessa. Essa é a promessa que nós temos. Sabes porquê? Porque esse sítio que tu pensaste, onde tu já foste, hoje ele é assim. Amanhã tu vais lá e ele pode não ser assim.
Está-me a ocorrer aqui um outro exemplo. Sabem quando nós que amamos o Palhal, já vamos lá há tantos anos, quando nos últimos anos entramos no caminho e quando deitaram aquelas árvores todas abaixo, que depois aquilo ficou assim uma clareira enorme, qual foi a primeira sensação que vocês tiveram quando lá foram, quando isso aconteceu? Estragaram isto tudo! E ainda por cima alguns de vocês pensaram, o meu sítio onde eu queria estar era lá no Palhal, estragaram isto tudo. Foi ou não foi? Na altura, quando tu lá foste, antes das árvores serem deitadas abaixo, era o melhor sítio do mundo. De um momento para o outro, tiraram-te. Com Jesus, tu podes estar sossegado sempre, porque o gozo do teu Senhor é sem fim. Essa é a promessa. Tu confias ou não confias na promessa de Deus? Na glória com o Senhor, tu não vais desejar estar com mais ninguém, não vais desejar estar em mais algum lado, senão com Ele, pois ali será o teu auge. Será quando tu vais atingir o culminar, o topo da tua alegria. Então, por que não colocares a tua satisfação plena nisto, nesta esperança, em Jesus? Então, porquê satisfazer-te com aquilo que é efêmero? No que é hoje e amanhã já foi. Porquê preocupar-te com o corruptível? Eu espero que não me estejam a compreender mal. Eu não estou a dizer que nós não nos podemos alegrar uns com os outros, convivermos, alegrar-nos, fazermos uma viagem. Não é isso que se trata. Agora, quando isso ocupa o lugar primordial na tua vida e a tua satisfação plena não é no Senhor, se tu confias que são essas coisas que te vão dar, deixem-me passar a expressão, a pica de viver, lamento desiludir-te, mas essas coisas são passageiras. E quanto mais não seja com o avançar da tua idade, tu vais perceber que isso não é a solução. Isso não é a solução. O povo de Israel, mesmo estabelecendo-se na Babilónia, sendo cativos lá, até vivendo bem na sociedade da altura, porque eles não eram propriamente prisioneiros escravos. Nesta altura, lembram-se de Daniel? Daniel ocupava um lugar preponderante. E muitos dos... Isto não era... O tipo de cativeiro da Babilónia era um castigo por eles estarem fora da terra deles, de Jerusalém, mas não era um castigo como os seus antepassados tiveram no Egito. Eles viviam em sociedade ali. Não eram todos, mas sim. No entanto, apesar de eles estarem bem estabelecidos ali, até por orientação divina, aquilo que eles desejavam era Jerusalém, a sua casa, o seu país. Tu desejas a Jerusalém celestial. Tu desejas a casa do Pai. Tu desejas sentar-te à mesa com Jesus e alegrar-te por toda a eternidade com Ele. Tu desejas agradá-lo, servi-lo. É que se tu és um filho de Deus, é isso que tu vais fazer para todo sempre. Adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Exércitos. Por isso, por que não já neste mundo sentir o prazer no Senhor? Glorificá-lo, dedicando a Ele toda a tua vida, quem tu és, o que tu fazes, independentemente de qual seja a tua idade, independentemente de qual seja a tua ocupação, a tua profissão. Por que não glorificar ao Senhor já aqui? Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Uma citação de John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Seja o que for que preocupe o teu coração, a tua mente, vai a Jesus. Invoca o seu favor. Louva-o com tudo o que há em ti. Se tu o buscares de todo o coração, como diz o versículo 13, diz-nos o texto no versículo 14 que tu o vais encontrar. Um espírito derramado aos pés de Jesus revela quão fútil, quão desinteressante são as nossas dependências aqui no mundo. E ajuda-nos a encontrar a verdadeira felicidade e contentamento nele. Reconhecermos que não temos nada de bom é confiarmos e dependermos de Cristo, em seja qual for a situação.
O nosso clamor humilde, a nossa oração humilde ao Senhor mostra a nossa submissão a Ele. Deleitarmo-nos a cada dia na Sua palavra leva-nos ao crescimento na graça e no conhecimento de Deus para a Sua glória. Foi para isto que Deus nos criou. Para o adorarmos, para o buscarmos, o invocarmos, orarmos a Ele, buscá-lo e achá-lo quando o fizermos de todo o nosso coração. É importante que esfolemos os nossos joelhos em oração fervorosa, ousada, apaixonada, intencional e consistente. Pois o Senhor atenta ao clamor do seu povo. O Senhor ouve, diz o versículo 14, eu serei achado de vós, vos farei congregar de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, eu vou trazer-vos de novo ao lugar de onde vos transportei. Vocês vão achar-me, eu ouvirei a vossa voz. O Senhor ouvirá o teu pedido de perdão, o Senhor ouvirá o teu desejo de paz, o teu desejo de alegria. Vai a Jesus. Ele tirará a carga de aflição, de tristeza, de ansiedade que tu carregas e o seu Santo Espírito te consolará. Nós recebemos isso de Deus, o Consolador. Vai a Jesus, não fujas, não negues, não tentes qualquer outra coisa. Não procures prazer em qualquer outra coisa porque vais-te dar mal. Se os homens continuam confiando em si mesmos, se permanecerem na sua altivez, na sua presunção, adorando a si mesmos, o fim deles, o fim desse caminho, vai ser trágico. Não caias na mesma armadilha. Deposita a tua confiança na rocha inabalável, na firme esperança, e a tua firme esperança não será defraudada, porque fiel é o que prometeu e Ele cumpre sempre. Deus não falha. Algumas conclusões para nós. Frequentemente, nós podemos considerar que esta nossa caminhada neste mundo é um cativeiro. O que de menos bom vem à nossa vida é algo que, com certeza, nenhum de nós escolheria. Ninguém gosta de sofrer, pois não? Nós, se possível, nós até fugíamos dessas coisas más. Fosse doença, fosse falta de trabalho, fosse o que fosse. A nossa certeza, porém, é que cada cativeiro que o cristão é vítima vai ter um fim. Cada cativeiro que o cristão é vítima vai ter um fim. Na pátria celestial viveremos e trabalharemos sem cansaço, sem ansiedade, sem preocupação, servindo ao Senhor, sem imperfeição. De forma perfeita, plena, satisfeitos nele. Neste mundo, façamos as pazes com as coisas desconfortáveis, com os desconfortos desta vida, mantendo a nossa perspectiva sempre naquilo que está para vir. Em segundo lugar, a nossa visão do cativeiro é sempre limitada. Nós não conseguimos ver o propósito divino. O Senhor, quando envia Israel, foi para o cativeiro, era para os purificar. O castigo servia de purificação. Depois de retornarem da Babilónia, nunca mais o povo adorou ídolos. Tiveram outros erros. Fizeram outras asneiras. Mas nunca mais eles adoraram ídolos. Deus, vê o fim pelo princípio. Ele é o escultor que, com golpes do seu martelo, entenda-se, as aflições desta vida, as ansiedades, as preocupações, o teu cativeiro. Com os golpes do seu martelo, ele vai aperfeiçoando a sua obra-prima. Ele vai retirando cada uma das suas imperfeições. Quantas não foram as vezes que o Senhor nos repreendeu através da sua palavra? Não te chamou. Porquê é que tu não confias? Eu digo-te para tu confiares. Porquê é que tu andas ansioso? Fica tranquilo. Eu tenho pensamentos de paz para ti. Quantas vezes não vimos a nossa provação
ser explicada por trechos da sua palavra. Ou até mesmo na comunhão dos santos, uns com os outros. E em terceiro lugar, aceitemos voluntariamente e de forma submissa a disciplina de Deus pelo nosso pecado, mantendo a nossa confiança inabalável no Autor da nossa salvação, orando fervorosamente àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. Efésios 3, 20, 21. Que o Senhor nos abençoe através da meditação da sua palavra e que, na verdade, não andemos ansiosos com aquilo que tem ao nosso redor, pois a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor é segura, Ele que é a nossa rocha inabalável.